Oi, gente. Tô rindo um pouquinho aqui porque é muito interessante, é muito fantástico a gente observar os resultados dos trabalhos que a gente faz quando o trabalho é bem feito e quando o resultado vem. Porque eu estava aqui analisando e observando as imagens, as mensagens, analisando os depoimentos que as pessoas que a gente atende enviam para a gente de resultado que elas tiveram no intervalo ou após a conclusão das sessões de terapia no qual que a gente aplica. Eu estava aqui olhando uma imagem de uma pessoa que após o início que eu estava atendendo, era uma pessoa que tinha pânico, tinha muito medo de pegar em peixe. Jamais pegava em peixe. Tinha muito medo de pegar em peixe. O que quer dizer isso? Isso significa que ela passou algumas situações desconfortáveis na vida dela no passado, fazendo com que fosse criado um registro no seu inconsciente de alguma situação que ela passou, que trouxe para ela muito medo, muito pânico, uma situação muito difícil, e que na vida dela agora, depois de adulta, ela começou então a sentir, a ter esse medo que ela tinha. E interessante que após as terapias, ela fez um vídeo, ela pegou um peixe. Eu lembro que o esposo dela foi em uma lagoa e pegou um peixe num tamanho até razoavelmente e entregou para ela. Então hoje ela segurou esse peixe e na maior tranquilidade, sem nenhum medo, muito tranquilo após as terapias de reprocessamento generativo no qual que a gente faz, no qual que a gente aplica. E não só ela também, eu tive um outro relato aqui de uma outra cliente que tinha muito medo quando trovejava, relampeava. Ela se trancava, ela entrava em pânico porque ela não suportava. E também, depois que passou pelo processo da terapia com a gente, hoje quando chove, quando começa a ter temporal, ela sai por lá de fora para ela ver, para ela presenciar a natureza, para ela ver o quão belo é a natureza que Deus criou, e esse medo ela não tem mais. E aí, gente, eu tenho outro caso de medo de falar em público, medo de dirigir reuniões, palestras e outras coisas mais. Também, como eu acabei de falar, são fatos, são casos registrado no inconsciente da pessoa em algumas situações anteriormente, que faz com que essas pessoas hoje enfrentem essa situação no dia a dia, prejudicando elas talvez até de desempenhar algum trabalho, alguma coisa interessante que elas precisam de fazer, falar em público ou até mesmo pegar no peixe, como eu acabei de falar, e enfrentar um temporal aí, ou se ela estiver andando, estiver viajando. Então, diante dessa situação todas, elas ficaram livres dessas situações depois que foram reestruturados os seus psiquismos. Eu posso dizer para você que, de repente, tem muita gente que vive situações semelhantes, não só com peixe, talvez não só de falar em público, nem só com temporal, mas com outras coisas. N coisas pode fazer você ter fobia, ter medo, ter pavor, ter desespero. E isso pode ser coisas que você, como eu falei, que você já viveu, que faz com que o seu cérebro atemporal, né, que é aquilo que passou lá para trás, nosso cérebro é atemporal, porque aquilo que passou lá para trás não tem, ele é atemporal porque ele não tem passado e não tem futuro, ele é presente o tempo todo. E ao mesmo tempo nosso cérebro é reptiliano, porque tudo que já aconteceu na nossa vida, em qualquer fase da nossa vida, em qualquer idade da nossa vida, é como se tivesse acabado de acontecer. E a partir do momento que a gente reprocessa
esses fatos, essas situações, as pessoas ficam livres e têm sua vida normalmente, fazendo tudo que tinha vontade de fazer, fazendo tudo que gostaria de fazer e levando a vida totalmente natural, livre de qualquer tipo de problemas que já enfrentaram, porque estava guardado, porque estava registrado. E a partir do momento que nós trabalhamos nisso, nós eliminamos, nós tiramos isso do psicológico, do inconsciente, do subconsciente, e a pessoa ficou livre. Eu sou José Wilson, sou master terapeuta em reprocessamento generativo. Estou aqui para conhecer você, para que, quem sabe, a gente conversar um pouquinho, você relatar para mim quais são os seus maiores medos, seus pânicos, suas fobias, seus pavor, seus desespero, e a gente poder então estar trabalhando com você e te auxiliando a se livrar desses pensamentos, dessas coisas que te faz mal e que te traz tanto desespero. Fica com Deus e eu aguardo você.